Para os fãs da DC hoje, eu acho que o maior sonho de todos é ver toda essa franquia brilhar como a MCU está fazendo nos cinemas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque ela tem inúmeros personagens incríveis e bem mal explorados, infelizmente. E ver todos esses personagens no auge algum dia realmente seria um sonho. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai falar um pouco desses personagens, porque hoje eu fiz uma lista de personagens incríveis da DC, mas bem pouco explorados. Então se você quer conhecer eles, vem com a gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e seja muito bem-vindo. Primeiro da lista é a Zatanna, e vocês podem até achar que eu estou exagerando, mas olha só, eu vejo essa personagem com tanto potencial e sendo tão querida pelos fãs quanto a Arlequina. Tanto que, para quem conhece já as obras da DC, principalmente sobre a Liga da Justiça Sombria e acompanha as animações da DC, que convenhamos, nesse ponto, a Marvel está muito longe de superar. Mas em compensação, ela tem um MCU que dá de 10-0. Porém, como eu falei, na animação ela está muito longe e ela é um pouquinho mais explorada e já convence bastante gente. E sabe por que eu estou falando tudo isso da personagem? Porque olha só, vem com ela a questão do misticismo e também a magia da DC. Entra também a história dela, que é muito interessante, tem muito conflito familiar. Galera, é muito incrível, é muito boa a história da personagem. Como eu falei, é tudo isso misturado. Fora que quem já leu as HQs sabe que ele é um personagem importante e foi em vários arcos, principalmente em Crise de Identidade. E falando em personagens místicos, a DC tem um cara que se chama Senhor Destino. E olha só, galera, esse personagem pode ser um dos, ou até mesmo o personagem ou mago mais forte da DC. Aí eu preciso falar alguma coisa para te convencer de todo o potencial dele. Olha só, e não pense você, já veio na cabeça outro personagem, Não pense você que ele é uma cópia desse personagem, porque ele é um dos personagens mais antigos da DC. Sua história tem ligação com os Senhores da Ordem. Na verdade, ele é aprendiz de um deles, que lhe deu o amuleto de Anubis, o manto do destino e, claro, o elmo de Nabu. E assim ele se transformou no grande Senhor Destino. E olha só, olha o mais interessante de tudo isso. Levando em conta também a história do mestre dele, os Senhores da Ordem da DC, vem toda a questão a ser explorada das origens do super-herói e passa desde os primórdios, como o Egito, passando por grandes histórias como a da Shaira Hall, a grande mulher gavião. Uma das melhores coisas em qualquer produção é sim uma boa e velha redenção de um grande super-herói. E aí eu te pergunto, você conhece Gladiador Dourado? Pegue todo o sentimento, uma história na verdade de um jogador de futebol que manipulava jogos para ganhar dinheiro. Ele foi descoberto e foi banido. Depois disso ele vai trabalhar em um museu onde ele rouba um traje de super-herói, um anel onde ele consegue voar através dele e também um robô chamado Skids. E para fechar essa história com chave de ouro, ele volta no tempo e entra para a Liga da Justiça. Como eu falei, eu tô falando dele mesmo, Gladiador Dourado. Pode me dar seu autógrafo? É claro que eu posso. Eu pensei que fosse o Lanterna Verde. Agora eu te pergunto, você gostaria de ver tudo isso que eu falei em um filme, uma série ou em outra produção? Um herói 100% comprometido em combater o mal. Isso é para você ter noção o que a DC ela tem nas mãos e você talvez só conheça o personagem por um episódio de Liga da Justiça Sem Limites. Como eu falei, olha o que a DC ela tem na mão e não aproveita. Quando eu falo Super Gêmeos, o que vem logo na sua cabeça? Eu aposto que você... Deixa aí nos comentários para ver se eu não tenho razão. Eu aposto que é Super Amigos. Super Gêmeos, ativar! E sabe por quê? Porque esse foi o único desenho que eles foram bem aproveitados. E infelizmente fica aquela imagem infantilizada deles. Mas olha só, eu vou dizer, e quem acompanha as HQs sabe que, se tratando de poderes, eles são muito fortes e já participaram da Liga da Justiça e também da Liga da Justiça Jovem. Como a gente sabe, os irmãos eles podem se materializar e fazer o que quiser. E querendo ou não, eles são mal explorados. Agora eu quero que você pense comigo. Imagina pegar esses dois personagens e colocar eles na MCU. Como eles cresceriam, como eles seriam admirados. Porque um exemplo que eu posso te dar é o Homem-Formiga e a Vespa. Eles não eram tão conhecidos assim
E depois que eles passaram para MCU, passaram para o cinema, hoje são dois super-heróis muito queridos. Então, fazendo isso com esses dois personagens, juntando, claro, sem esquecer do Glick, o macaco que traz toda a comédia para a situação, daria muito certo. E o que pode ser mais criativo que um motoqueiro espacial? Pois é, quem é fã da DC já sabe de que eu tô falando. E desde as séries live action ali do Superman, que são produzidas, os fãs cada vez pedem e pedem mais a aparição dele e ele nunca apareceu. De quem que eu tô falando? Óbvio, do Lobo. E esse personagem, sem dúvida nenhuma, ele é muito grandioso e tão criativo que, olha só, um fã, ele acabou perguntando pro Stan Lee em uma entrevista, isso foi algo que me marcou muito, que super-herói ou vilão da DC ele gostaria de ter criado. E adivinha quem ele falou? O Lobo. Imagina então o Lobo na mão do Stan Lee. Pois é, ele é o último sobrevivente do planeta dele, planeta que ele mesmo destruiu. Ele é praticamente imortal, é aquele casca grossa que ele faz o que quer na hora que ele bem entender. Então eu te pergunto, como isso não daria certo no universo cinematográfico? Só não daria se ele fosse mal explorado. Que outros personagens da DC você acha interessante e gostaria de ver eles num universo cinematográfico bem construído da DC? Deixe aí nos comentários para que a gente possa fazer um parte 2. Se você gostou do vídeo, cara, se inscreva e seja muito bem-vindo. Nós temos vídeos como esse todos os dias.